Neisser Villarreal, uma estupenda jogada. O time soube jogar o jogo de Libertadores como tem que ser jogado. Vitória gigante do Cruzeiro com a atmosfera de Copa Libertadores, Mineirão pulsando com recorde de público. Globo Esporte está no ar, chega mais que a gente vai te contar tudo sobre essa vitória 1-0 sobre o Boca Juniors na Libertadores. Começando dando detalhe para esse cara, Neisser Villarreal precisou de pouco tempo para decidir o jogo. Quantos minutos são necessários para fazer a diferença num jogo? O Neisser Villarreal precisou de pouco mais de 7. Só está golaço, Villarreal. No primeiro toque dele na bola. Num gol que o Matheus Pereira já desenhava com as mãos. Recebia o passe no meio e indicava para os colegas o que ia fazer. Numa dessas, ele encontrou o Kaique, que fez falta. Mas ainda não era assim. O jeito certo era a bola no Matheus Pereira, para indicar para o Caio o que fazer. E ele fez muito bem feito. Toque de primeira pro primeiro toque na bola do Neisser. Neisser Villarreal. E é uma vitória ainda maior porque o momento que o Boca Juniors vive na temporada é muito bom. Pra você ter noção, o time argentino não perdia há 2 meses. Eram 14 partidas de invencibilidade, 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Agora o retrospecto de Cruzeiro e Boca na história, que já era muito equilibrado, tem uma pequena vantagem pro Cruzeiro. São 8 vitórias do time de BH contra 7 vitórias do time argentino e 4 empates em 19 jogos. E a vitória é muito importante na Libertadores porque coloca o Cruzeiro agora na liderança do grupo D. Deixa eu te mostrar, o Cruzeiro estava na 3ª colocação, venceu, chegou a 6 pontos, a mesma pontuação do Boca Juniors, mas está na frente porque critério de desempate na Copa Libertadores é o confronto direto. Por isso, muito importante. Agora vamos convidar para o nosso estúdio Henrique Fernandes, nosso comentarista, para falar desse jogaço. Que catimbada que o Boca arrumou ontem no Mineirão, hein, cara? Que loucura. Quase não teve jogo, você tá bom, Henrique. Vitória tudo importante, bem. Mas com cara de Libertadores, né? Com cara de Libertadores. Chegou cedo esse clima de catimba de Libertadores. Não que a gente esperasse muita coisa diferente. O Boca é experimentado, é um time que gosta dessas competições. Mas eu temi pela vitória do Cruzeiro, não pela qualidade. O Cruzeiro até teve um homem a mais, conseguiu controlar bem o jogo. Mas faltou ali aquele gol mais cedo que desse um pouquinho mais de tranquilidade. O Boca não deixava a bola rolar. Mas o gol veio na reta final com o Villarreal, no primeiro toque dele na bola, né? E a torcida apoiou, ajudou também a empurrar. Isso. E eles guardaram um pouquinho da voz da garganta, porque tem pergunta pra Henrique Fernandes. Sempre bom. Fala aí. Fala, Henrique, beleza? Meu nome é Pedro e eu queria saber se você concorda que hoje em dia o Otávio é mais preparado que o Matheus Cunha pra jogar no Cruzeiro. E, olha só, valeu, Pedrão. Negócio é o seguinte, o Arthur Jorge optou pelo Otávio do que o Matheus Cunha. Virou titular? Eu acho que o Otávio vai ser o goleiro das Copas e o Cunha vai ser o goleiro do Campeonato Brasileiro. Acho que sábado o Cunha volta, mas não dá nem pra falar sobre ontem, né? A defesa dele foi essa, num cruzamento. O Boca não finalizou, Maurício. A defesa do Cruzeiro como sistema tá evoluindo e tá protegendo mais os goleiros, seja o Cunha ou o Otávio, né? Pois é, e o Otávio falou sobre essa situação de disputar uma vaga no gol do Cruzeiro depois da partida dessa vitória sobre o Boca Juniors. Vamos ouvir o Otávio. Gostaria de agradecer a todos que deu esse voto de confiança para me colocar para jogar, então estou muito feliz, muito contente, espero poder continuar nessa crescente e ter mais oportunidades. Boa, agora tem mais pergunta pro Henrique Fernandes da torcida. Tô gostando desse negócio, Henrique. Bom demais. Pergunta sobre o Gerson, quem vai falar agora é o Carlos Magno. Diz aí, Carlos. Henrique, eu sou o Carlos Magno, da cidade de Prados, Minas Gerais, e eu quero saber se você concorda comigo que o Gerson é o melhor volante hoje do Brasil. Interior sempre presente no Mineirão, né? Um abraço pro Carlos. Cara, eu acho que o Danilo do Botafogo tá numa fase um pouco melhor. Só que o Danilo vai embora, provavelmente, depois da Copa do Mundo, né? E aí o Gerson passa a ser, no segundo semestre, pra mim, um dos melhores volantes do Brasil. O mais importante pro Cruzeiro é que com o Arthur Jorge ele cresceu de produção. Acho que se adaptou também melhor à cidade, ao time como um todo. Tem jogado de forma regular, tem jogado bem. É um jogador muito importante pro Cruzeiro funcionar e acho que ontem entregou mais um bom jogo.
fisicamente muito competitivo, conhece bem a Libertadores, já ganhou a competição. Então, um cara importante pro Cruzeiro ter, jogando bem nesse momento de crescimento do time. Boa, Henrique Fernandes, vou te agradecer, mas antes de você sair, já que você já esquentou, né, as carrapetas por aí. Tô bem, vamos Quero embora. que você chame a próxima reportagem pra mostrar a festa linda que o Cruzeiro fez no Mineirão. Vai. Qual que é a próxima reportagem? É a festa da ali. festa da torcida? O Rodrigo Não Rocha. Não preciso chamar, o Rodrigo Rocha tava lá e ele vai trazer pra gente tudo o que aconteceu. Valeu, Henrique. Beleza? 59.126 torcedores. Recorde do Novo Mineirão em jogos de Libertadores. E o que eles podiam esperar de um encontro entre Boca Juniors e Cruzeiro? Muita raça, nervosismo também. Muita alegria, muita emoção. Tudo isso estava no rosto desta torcedora. A alegria premeditada pelo torcedor de fato se concretizou. Mas nesse espaço entre promessa e realização, os sentimentos foram variados. Já não tem unha pra comer mais, aí o nervosismo bate. Quem que ganhou o jogo hoje? Que time? O Cruzeiro também. O Yuri era um dos agoniados com o jogo empatado por tanto tempo, mas certamente não o único. Quando eles iam na cara do gol, não fazia gol, eu falava assim, nossa! Eu tava muito nervosa e eu gritei um tantão, até fiquei rouca, mas eu adorei muito o jogo, porque o gol eu fiquei muito animada. Eu pulei e tomei um banho de cerveja. Uma noite de Libertadores permite tudo isso, às vezes ao mesmo tempo. Libertadores é diferente. E mesmo as crianças que podem não saber o porquê disso, parecem entender e levantar a arquibancada. A torcida do Cruzeiro superou o tempo. O Cruzeiro voltou a brigar com os grandes e o sentimento é esse. A torcida do Cruzeiro superou o estilo argentino. A catimba do Boca deixou a gente nervoso demais, né? Superou a ansiedade pelo gol. Era muita frustração, viu? E na mística Libertadores, às vezes uma profecia vai bem. Eu só tinha certeza e falei na arquibancada, o Neisa vai entrar e fazer a do gol. Primeiro dia foi isso mesmo. O Cruzeiro venceu. Toda vez que eu venho aqui no Mineirão é só emoção. Sai do interior, privilégio. E a parte que eu mais gosto é as partes que eles fazem assim. Festa bonita, mas infelizmente na arquibancada nem tudo foi alegria. Durante o jogo, no primeiro tempo, um torcedor do Boca Juniors fez gestos racistas à direção à torcida do Cruzeiro. Isso rolou no fim do primeiro tempo, ele foi identificado pelas câmeras do Mineirão e conduzido, você está vendo aí, para a delegacia do estádio. O torcedor tem 29 anos e foi autuado em flagrante no artigo que fala de, abre aspas, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, fecha aspas. Em nota, a Polícia Civil disse que ele prestou depoimento e está à disposição da justiça. Esse torcedor argentino, inclusive, mora em Belo Horizonte. Difícil, né? Cruzeiro vira a chave, já já a gente vai contar mais detalhes dessa vitória importantíssima do Cruzeiro na Libertadores, mas no fim de semana tem só isso aqui, ó, super clássico no Mineirão, Cruzeiro contra Galo, 9 da noite, ao vivo com transmissão do Sport TV, Cruzeiro com foco total no clássico, mas agora a gente volta a falar de Libertadores, já mostramos muitos detalhes dessa vitória do Cruzeiro 1-0 sobre o Boca Juniors, jogo com cara de Libertadores, muita catimba e muita confusão. Saber jogar a Copa Libertadores. Uma frase que é quase um lema para quem disputa a glória eterna. Mas como se joga um Cruzeiro e Boca Juniors? A gente tem que ter a maturidade, né, para afrontar esse tipo de show. Aquela provocação que rola ali dentro da partida, né? A gente não tem um sangue bem esquentado, então... Acho que tem uns guarda-costa bom.
A confusão ao fim da partida já se desenhava ao longo de um jogo com a rivalidade entre Brasil e Argentina presente em cada detalhe. Fomos agressivos assim como o adversário, depois o adversário tentou parar um pouco ali o jogo. Faz parte do futebol, é chato, mas faz parte. Mais de 50 paralisações, fortes embates distribuídos em 7 cartões. E isso tudo só no primeiro tempo. Aliás, nos acréscimos da primeira etapa, Bareiro, que já tinha um amarelo por essa falta em Gerson, levou o segundo depois de deixar o braço no rosto de Christian. Com um a mais, o Cruzeiro voltou do intervalo com um sentimento parecido com o desse torcedor. Tem que fazer o gol logo, todo mundo louco. Mas a maior posse de bola cruzeirense não conseguia furar a defesa e a catimba do Boca. Até as mudanças de Arthur Jorge fazerem efeito. Uma delas, Neiser Villarreal. Que você cobrou, porque eu vi ali na comemoração você pedindo o Pix dele. Não, agora eu vou cobrar também. Já aconteceu ou não? Não, olha aqui, ó. Cobra ao vivo, cobra ao vivo. Ei. Administrar bem esse Pix, como o Cruzeiro administrou os minutos finais. Vitória em um Mineirão lotado, liderança do grupo D da competição e uma correria dos jogadores do Boca Juniors para cima dos jogadores do Cruzeiro, que virou uma confusão generalizada. Essa confusão durante a comemoração da vitória do Cruzeiro no fim da partida teve um foco principal para os jogadores do Boca Juniors, o meia Matheus Pereira. Em um jogo que começou com tantas faltas e confusões, algumas provocações durante a partida não foram esquecidas. O beijinho de Matheus para o capitão Paredes nessa encarada não foi com carinho. A mão do argentino que sobra no rosto do camisa 10 do Cruzeiro, muito menos. E depois do apito final, a proteção dos jogadores evitou uma confusão ainda maior com os argentinos. Mas jogo de Libertadores é isso. Tem um resultado na mão, não deixar escapar. E acho que é importante, o time tem entendido isso, o time tem crescido nessa maturidade de entender jogar o jogo e o time está de parabéns. Jogar um jogo como esse não é mesmo uma das tarefas mais fáceis. E ela ainda não acabou. O reencontro em La Bombonera na penúltima rodada da fase de grupos promete. E o Cruzeiro, mais do que nunca, vai precisar saber jogar uma partida de Copa Libertadores. Jogo de volta, vai pegar fogo amanhã. Fala, torcedor. Olha só essa. A imprensa argentina tá falando, e muito, do nosso camisa 10. O jornal Diário Olé simplesmente se rendeu ao talento de Matheus Pereira depois da vitória do Cruzeiro sobre o Boca Juniors, lá no Mineirão, pela Copa Libertadores. E não foi pouca coisa não, viu? Os caras fizeram até matéria especial perguntando: quem é Matheus Pereira? Olha o nível que o nosso 10 chegou. Só que, além do futebol, teve polêmica também. Depois do apito final do árbitro Esteban Ostojic, rolou aquele clima quente. Jogadores do Boca foram pra cima do Pereira, teve empurra-empurra, confusão e nada de cartão depois do jogo. O técnico do Boca, Cláudio Úbeda, deu aquela cutucada falando sobre provocação, mas também tentou amenizar a situação. Agora o mais importante, os elogios. O Olé destacou que o Matheus Pereira é um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro, dono de uma canhota diferenciada e com personalidade forte. Daquele jeito que a gente gosta, né? Jogador que chama a responsabilidade e puxa o time. Os números também impressionam. São 24 gols e 29 assistências com a camisa celeste, além de título mineiro e liderança dentro de campo. E nessa vitória contra o Boca foi decisivo mais uma vez. E olha como o jogo foi grande. A assistência dele acabou ficando até ofuscada pela confusão no final, segundo o próprio jornal. Mas pra gente, torcedor, o que importa é que ele resolveu dentro de campo. Com esse resultado, o Cruzeiro assumiu a liderança do grupo na Libertadores, empatado em pontos com o Boca, mas na frente pelo confronto direto. É a raposa mostrando força. Agora o foco muda. Vem clássico pesado contra as frangas pelo Brasileirão. Já sabe, né? Mineirão vai ferver. E aí, torcedor, o que vocês acharam da atuação do Matheus Pereira? Jogou demais ou ainda pode mais? Deixa sua opinião aqui nos comentários.
E não esquece, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada do Cruzeiro aqui no canal Cruzeiro Mix Notícias.